Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar de NBA, um podcast aqui do projeto de Vamos Falar de FUM, com a colaboração e transmissão na Bola TV. E sim, malta, estamos aí com os playoffs, um fim de semana gordo de playoffs, em que vamos comentar esse fim de semana gordo de 8 jogos, em que 4 no sábado, 4 no domingo, que foram basicamente o primeiro jogo de cada série da primeira ronda, e eu, Cirilo Luís, estarei aqui com o Gonçalo Ferreira para comentar isto, vai estar que aconteceu o primeiro jogo de cada série. Gonçalo, tudo bem contigo? Já agora? Tudo bem. Olha, tivemos um início de playoffs um bocadinho 8, perdão, um bocadinho 8-80, porque tivemos aqui dois jogos, digamos assim, mas particularmente um sem grande história, um jogo que acabou assim que começou, porque tal foi o desnível entre as duas equipas. O primeiro também não teve assim muita coisa para contar, digamos assim, mas depois tivemos primeiros jogos em que as primeiras impressões crescem muito água na boca, particularmente ali 3 séries, pelo menos pelo primeiro jogo, parecem que vão ser séries bastante interessantes. Mas estamos bem, finalmente depois de uma temporada regular sempre prolongada, como é normal, é sempre bom podermos ter os nossos playoffs de volta, para termos toda esta gana das equipas em querer mostrar a sua valia. Exato, mas antes de comentar isso, só um rápido comentário do que aconteceu no play-in, porque na altura, quando gravámos o episódio da semana passada, não sabíamos os resultados do play-in, que foram, lá está, de terça para quarta, quarta para quinta, e depois os últimos jogos de sexta para sábado, em que basicamente os Sacramento Kings e os Chicago Bulls foram logo eliminados pelos Miami Heat e pelos Dallas Mavericks, ou seja, as equipas de 10º lugar ganharam, e depois passaram para o segundo jogo, onde enfrentaram os Memphis Grizzlies, que perderam contra os Golden State Warriors num jogo que foi até para prolongamento. Aliás, foi o único jogo que foi a prolongamento desta série toda de jogos do play-in, e os Memphis Grizzlies acabaram por ganhar aos Dallas Mavericks, sendo que os Dallas Mavericks assim fizeram companhia com os Sacramento Kings para estar fora do play-in, tal como os Atlanta Hawks fizeram companhia também, juntamente com os Chicago Bulls, as equipas do Oeste que foram eliminadas do play-in. Atlanta Hawks perderam o primeiro jogo em Orlando, num jogo que também já estava a saber que o jogo ia encaminhar para a equipa da casa, a equipa da Holanda assim apurou-se no 7º lugar, e depois no jogo decisivo, ou seja, os Atlanta Hawks voltaram a perder contra uma equipa da Flórida, contra os Miami Heat, e que também, basicamente, no jogo já estava-se também, estava a saber realmente os Miami Heat, a nível de matchup até já era um bocado expectável quando soube que havia este confronto, que o Miami Heat acabam por ser superiores aos Atlanta Hawks e ganhar o jogo, e por isso do lado do Oeste foram as duas equipas da Flórida a irem para os playoffs. E continuando nesta questão do Oeste, até podemos começar a falar até podemos começar dos Miami Heat, a falar no jogo contra os Cleveland Cavaliers, num jogo que muita gente tem dito que foi uma vitória tranquila. Eu não vou dizer 100% tranquila, vou dizer algo tranquila, porque é verdade que os Cleveland Cavaliers de certo modo começaram bem o jogo, mas já no final do primeiro período tiveram ali algo tremidos, e depois apareceu se calhar é um bom episódio, não, tem sido um bom fim de semana de heróis improváveis, e neste caso foi o Ty Jerome, que já no final do primeiro período e início do segundo período teve ali 2 triplos, digamos assim, nessa sequência de tempo, 2 triplos e até um floater que ajudou os Cavs, que estavam ali estava a ser complicado marcar pontos, estavam ali um bocado de coisa, porque ali senti que houve ali um ajuste defensivo do Eric Spoelstra ali no meio do primeiro período, e que atrapalhou ali um bocado os Cavs, e depois foi o Ty Jerome a resolver. Mas o melhor momento da partida dele não foi mais no quarto período, que ele teve ali parecia o Stephen Curry a lançar aí triplo, então aquele último triplo quase no logo, a faltar 4 minutos e qualquer coisa, matou o jogo completamente. E para além disso também foi ali um bom playmaker ali a jogar ao lado do Donovan Mitchell e o Gallant, e ali a destruir o jogo, que até fez ali umas assistências importantes para os triplos do Donovan Mitchell e do
e do Sam Merrill nesse período de tempo, lá está, nessa parte inicial do quarto período, que é verdade que os Cavs estavam na frente, e aliás, durante quase o jogo todo estiveram na frente, com uma margem, não vou dizer muito confortável, mas assim um bocadinho confortável, mas se não fosse, passando para ti, Gonçalo, se não fosse aquele momento do Ty Jerome, se calhar podíamos ter um jogo a ser decidido até o último minuto, provavelmente. Ou seja, íamos estar ali. É verdade que os Cavs, se calhar, ali por cima e os Miami sempre ali atrás dos Cavs, mas provavelmente, se não tivesse mesmo momento do Ty Jerome, ia ser ali competitivo até ao final. Mas o Ty Jerome quis fechar logo o jogo, não é? Sim, foi em termos de encaixe de uma equipa na outra. Miami sempre teve muito este perfil de ser uma equipa muito. E antes de passar aí para a questão do Ty Jerome, como tu mencionaste, Miami sempre foi uma equipa um bocadinho versátil ao longo destes anos, mesmo antes do Jimmy Butler chegar a Miami, depois, obviamente, também com a questão do Jimmy Butler ter sido trocado para Golden State. Mas estamos a falar de uma equipa que tem Andrew Wiggins, tem o Bam Adebayo, tem o Kelly Ware, que também está a fazer fez uma boa temporada de rookie, um Tyler Hero. Temos aqui o Alec Burks, que também tem aparecido a falso titular, digamos assim, porque o Davion tem ocupado aqui mais minutos na posição de segundo base, digamos assim, ou de point guard da equipa, se não considerarmos o Hero como um point guard. Mas muito dessa estratégia que passou muito por este jogo de Miami foi por incomodar ao máximo os bases de Cleveland, que não são propriamente já hoje em dia o foco principal no ataque da equipa dos Cavaliers, mas não deixam de ser peças bastante influentes na forma como o ataque se consegue desenrolar para o lado de Cleveland, e foi também isso o motivo que os levou a fazer esta excelente temporada e a ter terminado em primeiro lugar na Conferência Este. Muito do esquema de jogo e do estilo de jogo de Miami nesta primeira partida passou muito por incomodar ao máximo os bases da equipa de Cleveland, particularmente o Garland e o Donovan Mitchell. O Garland inicialmente não teve propriamente um arranque tão promissor como o esperado, mas embora o Garland é daqueles bases que a qualquer momento consegue virar um jogo de cabeça para o ar e consegue transformar ganhar o ritmo do jogo novamente a seu belo prazer. Mas foi muito isso que tu disseste, particularmente na primeira parte e também depois também ali um bocadinho durante o terceiro período, viu-se um bocadinho algum equilíbrio por parte de Miami. Também fez um bom trabalho do ponto de vista defensivo. Miami uma equipa gosta muito, não é de fazer double teams, mas é de apresentar ali às vezes uma barreira de 2 para 1 sem ser propriamente assim tão denunciado, digamos assim. Conseguem fazer aquilo muito bem. O Harris Post tem feito um excelente trabalho nesse aspecto desde que chegou à equipa de Miami, e muito tem-se verificado muito também disso nesta partida. Mas foi como tu disseste, estou aqui um pequeno ajuste, não é? Aqui o jogo um bocadinho mais fluido, mais rápido, não tanto focado ali na questão da guard to guard play, de haver ali várias jogadas de base para base, de haver ali várias formas de tentar interligar o ataque entre Mobley e Jarrett Allen, e depois também com a questão do Ty Jerome. Particularmente pareceu-me interessante que o Kenny Atkinson, a dada altura, tinha certos lineups em que não tinha nem o Garland nem o Donovan Mitchell, tinha apenas o Ty Jerome e o Okoro como os bases principais, porque o Okoro não é tanto um base, é mais um base extremo. Pareceu muito interessante na questão de defender muito aquilo que era o ataque de Miami, quando tinha um Duncan Robinson, quando tinha um Tyler Hero, quando tinha um Alec Burks, e já quando tinha jogadores que ofensivamente eram capazes de dar um bocadinho mais à equipa da Flórida. Mas como tu disseste bem, até o terceiro período até ali ao terceiro período foi um jogo equilibrado, e depois temos obviamente ali um quarto período sensacional do Ty Jerome, que esteve a um bom nível, que tem estado a um bom nível, que foi daqueles jogadores que se olharmos para o prémio de Most Improved Player, como ele realmente é, estamos a falar de um jogador que o ano passado tinha 0 minutos na NBA, e este ano um dos principais bases a vir do banco numa equipa da NBA que é contender a ganhar um título, e tal como ao longo desta época, também neste jogo fez uma excelente exibição. Foi um jogador muito importante na forma como a equipa conseguiu também ganhar esta partida. Olhando aqui para outros destaques, como eu disse, o Garland teve assim um início de jogo muito bom, mas acabou por conseguir ganhar aqui um outro embalo
e conseguir acabar também a fazer uma boa partida. Os bases de Miami no geral, de Cleveland no geral estiveram muito bem. E, novamente, primeira vitória para Cleveland, confirmar, obviamente, o seu favoritismo perante uma equipa de Miami que, apesar de ser um décimo classificado, mas é uma equipa, acho que a ter em consideração, porque é uma equipa sempre, como dizemos sempre, qualquer equipa treinada por Erik Spoelstra é sempre uma equipa a ter em consideração. Exato. E nesta partida verificou-se um bocadinho isso, e vitória justíssima também para Cleveland, que leva a vantagem para o jogo 2. Exato. E estes jogadores que gosto deste tipo de coisas, que é estes jogadores tipo o Devin Mitchell, que lá está, também estava ali um bocado perdido, não é? Ali no Sacramento, depois foi trocar não sei o quê, foi para os Raptors, os Raptors também a coisa não está a correr bem, e agora vem para aqui para Miami, que até está realmente a abraçar bem até a questão da Heat Culture, até está a ficar bem nele, e realmente fez outro, lá está no play-in, já tinha feito nos 2 jogos de play-in bons jogos, e este também, de certo modo, também fez assim um bom jogo nesta equipa de Miami. Mas sim, também concordo com os teus destaques, lá está Donovan Mitchell, Garland, mesmo assim deram um bom contributo à equipa, mas claro, embora o MVP acho que foi Donovan Mitchell do jogo, mas o Ty Jerome acho que foi o que realmente ficou na retina, e vai ficar na lembrança das pessoas quando for para voltar a lembrar deste primeiro jogo daqui dos Cavs, que também foi o primeiro jogo do Ty Jerome em playoffs. Ele não tinha jogado, porque lá está, já jogou no Oklahoma City Thunder, já jogou nos Golden State Warriors, mas era segunda ou terceira linha dessa quando estava a jogar nessas equipas. Agora, passando para o jogo do segundo contra o sétimo, outra equipa da Flórida, lá está, que veio do play no Orlando Magic, que perderam contra os Boston Celtics, num jogo que até o intervalo estavam os Magic a ganhar, embora por um ponto apenas, mas depois até de certo modo os Celtics, depois isto serviu para os acordar, embora primeiro ali o Derek White e depois foi o Jrue Holiday a serem os principais responsáveis para acordar esta equipa dos Celtics, que não estavam a ter uma noite ou um final de tarde, no caso nos Estados Unidos, era mais Estados Unidos até tarde, não estava a ter uma tarde fácil, digamos assim, porque claramente os Magic são uma boa equipa defensiva mesmo, não haja o Jalen Suggs, continua a ter lá está, boa filosofia e organização defensiva também, mas lá está, depois os Celtics começaram, esses principais jogadores lá está a contribuir, também o Pritchard a vir do banco, que também foi um dos jogadores que estava na primeira metade a estar muito bem, e depois realmente do outro lado dos Magic, que o Paulo Banchero e o Franz Wagner até portaram-se bem até o intervalo, depois basicamente só o Banchero é que continuou ali a dar um bom rendimento ofensivo, embora já muito esforçado, já não tão bom, vamos dizer assim. Então, Franz, aquele triplo não estava a sair, durante o jogo todo não estava a sair muito, muito bem. Mas, Gonçalo, passando para ti, foi um bom primeiro teste aqui para os campeões, que depararam-se com uma equipa, lá está os Magic defensivamente, embora tenha as suas lacunas ofensivas que já são bem reconhecidas, mas foi um bom teste para estes Celtics e também para mostrar que realmente numa noite que o Jason Tatum não estava as coisas a correr bem, porque também tinha uma boa defesa, o Jaylen Brown também, ou seja, os principais jogadores não estavam a correr bem, e veio lá estar umas peças secundárias realmente a contribuir bastante à cabeça, obviamente, quem for ver pelo box score, Derek White e o Pritchard, não é? Sim, eu essa lista acrescentaria um jogador que foi ali um bocadinho o fator, um dos fatores determinantes para Boston ter entrado tão bem na segunda parte, como tu disseste, e já lá vou. Na primeira parte, sim, um jogo bastante equilibrado. Pareceu-me que não estava a ser um jogo bem conseguido por parte de Boston, por culpa própria, porque acho que Boston tem mais do que armas e argumentos suficientes para conseguir fazer mais e melhor do que ele tinha feito na primeira parte. Estamos a falar de uma equipa dos Magic que, apesar de não estarem a jogar nada bem na primeira parte, não vi-se nada de especial no ataque durante a primeira parte, estavam a vencer por um ponto e contra uma equipa de Boston que deveria estar a ganhar por mais, mas não estava a conseguir fazê-lo. Acho que também o ataque foi tal, ficou um bocadinho mastigado. Novamente, não é desmérito, não é qualquer desvalorização ao ataque de Orlando, ao ataque, perdão, à defesa de Orlando, mas pareceu-me particularmente que sim, a defesa dos Magic é boa, mas o ataque dos Celtics e as armas que eles têm, os argumentos que eles têm, é suficiente para conseguir dar a volta. Isto, como já o tinham demonstrado, não só na fase regular desta época, mas também já nos playoffs
creio que também da época passada, se não estou em erro. Mas nesta partida, como eu estava a dizer, a primeira parte um bocadinho estranha para o lado de Boston. É verdade, como tu disseste, o Tatum não esteve particularmente bem, digamos assim, nesta partida, mas foi mais ali muito do Derrick White, também como tu disseste, a entrada do Peyton Pritchard, mas muito daquela defesa mais intensa e mais aguerrida e uma pressão na bola intensa por parte da equipa de Orlando, acabou por ser aqui um bocadinho um grande fator para esta vantagem de 1 ponto dos Magic naquela partida. Tenha atenção que foi a única altura em que os Magic estiveram a liderar, porque durante todo o resto do jogo, obviamente, os Celtics estiveram sempre em vantagem. Na segunda parte, eu acrescentava ao João estavas a mencionar, de Derrick White e Peyton Pritchard foram olhando para a influência na partida, e não só pelo box score, mas foram jogadores também muito importantes nesta vitória. Eu acrescentaria que foi o Drew Holiday. E sim, eu sei que ele acabou com 9 pontos, 3 ressaltos, 5 assistências, 3 roubos de bola. Isto não parece nada de especial. Mas o importante é que o início do terceiro período foi todo dele. E foi um bocadinho a partir daí que o chip virou para a equipa de Boston, porque o Drew Holiday fez os 9 pontos apenas no terceiro período, tudo no início. Teve 3 roubos de bola muito importantes. Ali perante o ataque dos Magic, particularmente acho que houve ali foi o roubo de bola no Franz Wagner, se não estou enganado. Depois também ali nas ajudas ao banqueiro, mas depois foi o Derrick White que acabou por conseguir esse roubo de bola e avançar para o sexto. Mas foi muito devido ao Derrick White. O Derrick White tem tido, ao longo dos anos, uma desvalorização daquilo que é o seu papel e a sua influência numa equipa que ainda está ao título. E até mesmo estou aqui a falar no caso dos Magic, não tanto Milwaukee, porque Milwaukee foi claramente uma peça muito importante, mas olha-se para o Drew Holiday nestes Celtics como se fosse a quinta peça. E dizemos a quinta peça como se fosse, é só mais um, é só estar ali um, porque o resto aí são grandes jogadores, mas esquecemos que o Drew Holiday é um bocadinho a cola desta equipa, particularmente na defesa do ponto de ataque, em que ele é dos melhores defesas de perímetro da NBA, dos melhores defesas de perímetro a nível de bases nesta liga, e tem demonstrado a versatilidade que ele tem, porque teve a defender o Wendell Carter, teve a defender o Banquer, teve a defender o Franz, o Caldwell Pope, ele esteve em todo o lado, e é daqueles jogadores que a box score até pode aparecer 2 pontos, um ressalto, 3 assistências e 4 roubos de bola, mas se calhar foi uma peça importante em dada altura do jogo para garantir essa vitória ou esse sucesso para a equipa de Boston. Mas como disseste, estes dois jogadores que tu também mencionaste, o Peyton Pritchard também esteve particularmente bem na questão a partir do banco. Só melhorava na questão do Orlando um bocadinho, fazer uns close-outs, isto é, tentar limitar ao máximo o espaço que o receptor da bola recebe quando recebe a bola, o espaço que ele tenha. Pareceu-me que houve ali alguns desleixos por parte de alguns jogadores. Se calhar podiam ter apertado um bocadinho mais ali o cerco, digamos assim, aos jogadores de Boston para impedir o lançamento exterior. Lembro particularmente ali do Cole Anthony, que teve ali 2 ou 3 situações em que podia ter fechado um bocadinho mais o espaço ao Peyton Pritchard. A bola até podia entrar na mesma, mas pelo menos fechar um bocadinho mais ali o espaço. Mas como disseste, foi uma vitória justa para Boston. Uma primeira parte não tão boa, mas uma segunda parte muito, muito, muito boa por parte desta equipa. Continuo a querer ver um bocadinho mais do ponto de vista defensivo para o lado de Boston e para o Orlando serem um bocadinho mais rápidos e decisivos no ataque e mais assertivos naquilo que querem fazer no ataque, porque muitas vezes a bola, quando começa ali a estar muito tempo nas mãos do Banquer ou do Franz Wagner, começa ali a pastelar um bocadinho o ataque, digamos assim. E também só sobre o Franz Wagner já agora, não gostei particularmente muito do jogo dele, mas foi apenas uma coisa para mim. Não gostei particularmente do jogo dele, apesar dos 23 pontos, não fiquei muito, muito agradado com o jogo. Exato. Vamos ver como é que vai ser o resto da série, embora isto deve ser das séries que vai acabar mais rápido, vamos dizer sinceramente. Embora eu com a minha fé de adeptos Magic, acredito que se calhar por um jogo devemos conseguir ganhar. Passando para a próxima série, vamos para o Madison Square Garden, para o jogo 3, o jogo entre o terceiro classificado contra o sexto, os New York Knicks contra os Detroit Pistons, que continuar nesta saga de heróis improváveis, vamos dizer assim,
por exemplo, do jogo de Boston, podemos dizer que Pritchard e White foram assim algo, e o Jrue Holiday foram assim um bocado improváveis, porque as estrelas, vamos dizer assim, dos Celtics é o Brown e o Tatum, as maiores estrelas, e nesse jogo não foram, vamos dizer assim. E neste jogo de Detroit contra os New York Knicks, podemos dizer que o Tobias Harris realmente estava a carregar a equipa de Detroit, ou seja, um herói improvável, vamos dizer assim. E os Detroit Pistons, de certo modo, até portaram-se bem, sinceramente, e até estava a ver no início do quarto período e com o Cade, que por acaso estava ali a ter bons momentos, assim, bem, se o Cade no quarto período voltar a ter bons momentos, embora era um bocado difícil, porque apanhava o Giannunobi e a tarefa ficava complicada. Mas lá está, os Detroit Pistons de certo modo estavam-se a portar bem, embora com, como estava a dizer, o Cade Cunningham não estava a ter uma noite fácil, o Jaron Durant, que também notou-se, olha, usando a expressão de Jared Allen, as luzes eram tão brilhantes lá em Madison Square Garden que até ele esquecia-se da regra dos 3 segundos, não é? Ele teve 3 faltas de violação dos 3 segundos, mas pronto, é o que é também, a tal questão que nós falamos muitas vezes, inexperiência. É o que acontece, lá está. Mas de certo modo a equipa estava a ser guerrida, a comprometer-se no lado defensivo, e só que no lado de Nova York também tivemos um herói improvável, Cameron Payne, exatamente. Aí o base que, pá, lá está, ainda por cima, como nós sabemos muito bem, Tom Thibodeau, para usar essa malta é preciso pedir sei lá, um requerimento ao Trump, e depois às Nações Unidas e à ONU, não sei, não faço a mínima ideia, mas o Deuce McBride, que é a primeira opção do Tom Thibodeau, não, foi o Cameron Payne, que foi uma aposta mais que acertada e até ajudou o Jalen Brunson a tipo, ok, está aqui o meu colega aí muito bem, num bom registro, e realmente, pá, e ele ajudou basicamente. Olha, como estavas a dizer que o Jrue Holiday empurrou um bocado os Celtics na vitória para os Magic, contra os Magic, aqui o Cameron Payne empurrou um bocado a equipa, primeiro o Jalen Brunson, depois o resto, para ganhar este jogo, não foi, Gonçalo? Sem dúvida, e quem diria que Tobias Harris em 2025 teria mais sucesso do que a sua antiga equipa, os Philadelphia 76ers, mas é só para dar esta pequena observação. Foi um jogo bastante interessante, bastante intenso, gostei bastante daquilo que vi para a equipa aqui para a equipa dos Pistons. Parece-me que aquele argumento do fator experiência, e é certo que é sempre um fator, mas pareceu-me que nos Pistons, durante aqui vários períodos do jogo, pareceu-me que não havia esse fator inexperiência, pelo menos eu não o verifiquei. Mas foi uma partida muito bem disputada, várias mudanças de liderança, vários empates também ao longo da partida. Obviamente, no momento decisivo, obviamente, Nova York vai ter sempre mais e melhores argumentos para bater qualquer equipa, neste caso, aqui estes Detroit Pistons. O Kate teve aqui um grande teste, porque das duas uma, ou apanhavam o Giannobi à frente, ou depois apanhavam um Josh Hart à frente, ou apanhavam o Michael Bridges à frente. Portanto, teve aqui vários testes e várias formas de... vários testes que lhe trouxeram vários desafios para esta partida, mas ele mesmo assim não esteve muito mal nesta equipa de Detroit. E para o lado depois também aqui dos Pistons, na forma como defendiam os New York Knicks, um bocadinho mais o foco na questão do Jalen Brunson, particularmente, porque é o principal motor desta equipa. Achei que mesmo assim podia ter feito um bocadinho mais, isto é, tentar obrigar a que fosse o Brunson a ser muito mais o marcador de pontos do que ser o principal playmaker desta equipa dos Knicks, e talvez aí nessa altura os Pistons pudessem ter um bocadinho mais de argumentos ou de mais de possibilidades de conseguir vencer, de vencer ou causar várias dificuldades à vitória dos Knicks no Madison Square Garden. Mas novamente foi um jogo muito bem disputado. Quem diria que o Cam Payne ia ser um jogador muito importante numa série de playoffs em 2025, quando pensávamos que o Cam Payne já era aquele jogador que estava no fundo do banco e de vez em quando aparecia para marcar uns triplos, que é o típico role player da NBA hoje em dia. Ou só ia jogar no garbage time, basicamente. Exatamente.
Também, por falar em garbage time, e mais particularmente aqui na questão da rotação, uma coisa que me chamou a atenção foi, finalmente, tivemos aqui minutos, alguns minutos, não muitos, mas alguns minutos, em que tivemos ao mesmo tempo nos Knicks o Karl Anthony Towns, juntamente com o Mitchell Robinson, naquele double line-up, naquele line-up de dois bigs, que é aquilo que muita gente, muitos adeptos dos Knicks e muitos adeptos da NBA querem muito ver, que é ver esta dupla de bigs a trabalhar e ver como é que as coisas correm. Pareceu-me particularmente interessante, deixou-me um bocadinho intrigado, particularmente ali em momentos de jogo em que os Pistons tenham um Isaiah Stewart juntamente com o Jalen Duren no 5 inicial, ou a jogar ao mesmo tempo a partir de várias rotações. Mas foi particularmente um bom jogo, e também o Karl Anthony Towns também fez uma excelente partida. Também a imagem do Brunson também esteve muitíssimo bem. O Anunoby também esteve muito bem também do ponto de vista defensivo. Do lado dos Pistons, destacar também, não passou tão no radar, digamos assim. Foi a exibição do Dennis Schroeder, porque teve aqui a tarefa muito complicada de defender o Jalen Brunson. Os Pistons apresentaram muitas vezes o Schroeder ou principalmente o Ozar Thompson a defender o Jalen Brunson, e gostava de ver mais matchups de Ozar Thompson com o Jalen Brunson, por favor. Mas o Schroeder, apesar de não ter feito assim muitos pontos, ou não ter contribuído assim muito para a equipa, mas do ponto de vista defensivo, acho que fez um bom trabalho a defender o Jalen Brunson, no dia do possível, obviamente, mas eu tenho os Knicks a vencer em 5 jogos, não estou em erro. Mas acho que estes Pistons, vou ter sempre aqui uma palavra a dizer, porque acho que é verdade que é a primeira vez em algum tempo que eles estão em playoffs, é um facto. É verdade também que tem muitos jogadores que é a primeira vez que estão a jogar em playoffs, também é verdade, mas ninguém lhes tira aquela vontade, aquela gana de querem se mostrar ao mundo, digamos assim, querem se mostrar à NBA que não são daquelas equipas que vai uma vez aos playoffs e depois estão na penúria passado um ano ou passado 2 anos. Nota-se mesmo que há ali uma vontade e uma determinação e um projeto em querer serem equipa de playoffs ou de play-in durante os próximos anos. Isso, para mim, já é um ponto positivo, e boa exibição também da equipa dos Pistons, e um bom jogo no geral nesta partida na Conferência Este. Sim, os Pistons não têm nada a perder, são underdogs nesta série, porque os Knicks, aliás, nós vimos, depois do momento quando nesse momento o Cameron Payne e o Brunson, a equipa também começou a carburar, e claro, depois principalmente aqueles 5 titulares, ao Shard, Karl Anthony Towns, isso, nível de qualidade individual e técnica, e tipo, é superior, digamos, aos 5 dos Pistons, que realmente estão a ter as suas primeiras pisadas nas playoffs, não toda a gente, obviamente. O Tim Hardaway, que até portou-se bem, Malik Beasley também, a dar o contributo que nós estávamos à espera na linha de 3 pontos, fizeram bem isso. Claro que o resto está a ganhar as suas primeiras pisadas, que é normal, atenção. E estas caminhadas destas equipas que estão a ter a sua primeira aventura, é normal que tenhamos aqui, não vou muito longe, vamos assim, e acontece por perder, lá está, muito cedo. Acho que estou a ganhar assim a experiência normal, e eu também estou, como tu dizes, acho que não, agora os Pistons não vão ser aquela equipa cá, acho que não gosto de playoffs, agora não vão andar desaparecidos, acho que vão ser uma equipa que vão andar sempre aqui, ou ali nas disputas do play-in, para ver se chegam aqui aos playoffs. Passando para outra série, diz Gonçalo, diz. Só acrescentar, desculpa, só mesmo para terminar. Os Pistons apresentaram uma rotação a 8 jogadores. Eu não vou aqui contar os 6 minutos do Ron Holland, porque não vou contar. Mas atenção a isto, porque acho que também pode ser uma questão interessante, porque apesar dos Knicks não terem propriamente uma rotação muito forte, digamos assim, um banco muito forte, mas olhando para os Pistons também não o têm, muito devido àquela lesão do Jaden Ivey, e obviamente acaba por ser aqui um bocadinho complicado para uma equipa, sendo o 6 seed ou o que seja, também tem uma rotação um bocadinho curta, tal como os Knicks. Exato. Agora, vamos passar para o último jogo do Oeste, que não temos assim muito para falar. Porquê? Porque Bucks Pacers, não é? Os Pacers ganharam por 19 pontos, acho eu, de diferença. Exatamente, foi 19 pontos.
mas são 19 pontos que dá uma sensação que foi por 20 e tal, ou por 30, porque realmente se no outro lado, na outra equipa em Milwaukee, não houvesse um Giannis Antetokounmpo, realmente epá, não há assim muito para dizer, sinceramente, porque realmente a equipa, basicamente, modo geral dos Pacers estiveram todos bem. Ok, o Haliburton mover, teve muito eficaz, sim, mas lá está. O Haliburton é um jogador que tem capacidade de, ok, está a ver que não estou a conseguir marcar triplos ou lançamentos, começa a distribuir mais o jogo, ou deixar outros jogadores como o Siakam ou o Nembhard assumir e a contribuir, que foi o que aconteceu. E os Pacers realmente a aproveitar as debilidades defensivas dos Bucks, e os Bucks a não terem a única resposta dos Bucks é Giannis, só que o Giannis não pode marcar 100 e tal pontos, não dá, e depois basicamente, e a outra questão é, quando tu tens um dos melhores jogadores da tua equipa, tirando os Giannis, obviamente, tirando os Giannis, são Gary Trent Jr. e Kevin Porter Jr., epá, não dá. Não dá. E depois o Kyle Kuzma ter um belíssimo treino de cardio, não é? De zero em tudo, menos em faltas. Menos fez 2 faltas, ao menos. para marcar em 20 minutos. É verdade que, atenção, uma boa notícia para os adeptos de Milwaukee é que o Kyle Kuzma, pior jogo que este, é impossível. Quer dizer, pior, é sempre possível. É fazer em 20 e tal minutos, em vez de ter 2 faltas, é ser expulso com 6. Isso é verdade. Mas não, é realmente não temos assim, basta eu, e falando já pela opinião do Gonçalo, não temos assim muita coisa para dizer. Isto foi completamente um atropelo. Já o próximo jogo também, que vamos falar, que é passando para o Oeste, então esse muito menos, porque foi uma goleada das mais históricas que existiu, que é os Memphis Grizzlies contra os Oklahoma City Thunder, em que a equipa do Oklahoma até estava a ver que ia bater um registro histórico, bateu o registro dos 58 pontos de diferença. Não, ficaram pelos 51, mesmo assim estão no quinto lugar nesse registro. E atenção, embora nos jogos juntos de toda a história da NBA, de várias séries, este foi o jogo que teve maior diferença. Por motivo óbvio, lá está, porque já é o quinto e da história de todos, incluindo finais e tudo e mais alguma coisa. É normal que este recorde podia ser batido na questão do primeiro jogo, no jogo 1 dos coisas. Mas, epá, aqui do Oklahoma, Memphis também não há assim nada a dizer. Realmente foi um atropelo, mesmo os suplentes, que realmente é impressionante, é que tu vais ver o plus-minus, o Cason Wallace e o Caruso em 12 minutos estiveram em campo, tiveram um plus-minus de 30 pontos. Exato, em 12 minutos tiveram um plus-minus de 30 pontos. Isto é surreal e realmente pá, não há assim muito. E do lado de Oklahoma, que contra os Memphis Grizzlies, que nossas apostas estavam para o Oklahoma, bem, isto é verdade que não quero entrar muito em overreacts, que é pronto, que é verdade que existe aquele primeiro overreact, que é o primeiro jogo, sei que não queria entrar muito por isso, mas mesmo assim, isto está a indicar muito para que o Oklahoma pode limpar. Se não vai ser em 4 jogos, vai ser em 5 jogos, porque realmente o Oklahoma que também veio com fome para estes playoffs. Não foi só na época regular, a fome continua aqui nos playoffs e aqui foi dar uma bela amostra. Gonçalo, só um breve comentário destes todos os últimos jogos já agora. Não há assim muito. Acho que também não tens muita coisa para dizer. Isto foram das tareias antigas. Embora de um lado não tão ilustrativo a nível pontual, foram 19 pontos, mas do outro sim, não é? 51. Mas é assim, eu acho que o jogador da NBA tem poucos privilégios e acho que é um privilégio para um jogador da NBA poder estar a correr durante 23 minutos e fazer um 0-0, 0-0-0. Pronto, tirando aqui a parte das faltas, porque isso não conta. Mas é importante e assinalo que o Kuzma, se o Kuzma consegue, então todos nós conseguimos fazer um 0-0-0-0-0. É impressionante e é ainda mais impressionante terem ido buscar o Kyle Kuzma e terem abdicado um jogador que era capaz de dar um bocadinho de jeito nesta série. Mas tudo bem, mas tudo bem, está tudo certo. São decisões, é o que é, tem de viver com elas e acho que os juízes, de certa forma, até vão agradecer o Middleton ter ido para lá. Sobre o jogo dos Pacers com os Bucks, foi como tu disseste bem, pareceu 19 pontos, mas a altura estavam a vencer ali por 25 pontos, se não estou em erro.
Temos depois ali os Bucks a recuperar ali um bocadinho o início durante ali o terceiro período, se eu não estou em erro, mas depois também a vantagem manteve sempre ali entre 10 a 15 pontos, até depois chegarmos ali ao final e temos depois ali a vitória dos Bucks por 17 pontos. Se falaste na questão da Haliburton, não precisou de ser agressivo porque ele também estava a ser bem definido de certa forma, mas também não houve ali necessidade dele ser o Haliburton no marcador de pontos. Ele também tem uma boa equipa ao seu redor e dar ali a possibilidade de ele fazer outras coisas que não apenas a questão de marcar pontos. Como disseste, Nembar esteve bem, o Siakam também esteve bem. Novamente, é uma equipa bem construída, uma máquina bem oleada, aqui neste caso por parte dos Pacers, contra uns Bucks que é tal questão. Tem um plantel muito curto, as opções que têm a partir do banco são muito curtas, para mim não acrescentam nada àquilo que é a maneira de jogar de Milwaukee, não acrescentam muito aquilo que são as intenções de Milwaukee para esta temporada, que é se calhar vencer um anel, quem sabe, não sei. O Dame, mesmo regressando, tenho muitas dúvidas que os Bucks consigam, não digo dar a volta, porque normalmente não quero estar a entrar aqui num excesso de reação, mas temo que mesmo os Bucks na máxima força não tenham resposta para esta equipa dos Pacers. Olhando para a equipa, para o outro side do OKC com Memphis, acho que se isto o principal problema de Memphis era não ter capacidade física para aguentar com uma equipa que tem o Shea, o J-Dub, o Lu Dort, o Chet, o Isaiah Hartenstein, o Jalen Williams, o Aaron Wiggins, o Isaiah Joe, o Caruso, o Cason Wallace, e só me lembro assim destes de cabeça, porque não sei agora o resto da equipa do OKC, nem interessa. É muita fisicalidade, a versatilidade que os jogadores do OKC dão, não só no ataque, mas também na defesa, contra uma equipa de Memphis que, se há coisa que esta série nos demonstra, é que enquanto temos uma equipa do OKC que está claramente preparada para dar o salto e ser a equipa a bater no Oeste e quem sabe a bater na NBA, vamos para uma equipa de Memphis que se calhar está mais longe desse patamar do que aquilo que se pensa, do que aquilo que se pensava. É verdade que o plantel é bem composto, é um facto, mas quando chega aqui a esta altura, o plantel falta aqui um bocadinho de fisicalidade e uma equipa neste momento, mesmo que tivesse na máxima força com o Jalen Wells, acho que ia ter na mesma e vão ter muitas dificuldades a suster este ataque e também a defesa do OKC. Mas, novamente, há mais 3 jogos, tanto para uma série como para outra. Muita coisa pode acontecer, mas particularmente mais aqui para o lado da série do Oeste, do OKC com Memphis, estou um bocadinho mais preocupado em comparação com a série de Pacers e Bucks, porque essa aí são outros fatores, digamos assim. São outras situações, mas como tu disseste, jogos sem grande história. Esperemos que o jogo 2 destas séries tenha um bocadinho mais de intriga e de interesse. Assim. Exatamente. Passando para o jogo 2 do Oeste, jogo 2, entre o segundo e o sétimo, os tais falsos, não é? Muita gente fala que é o falso segundo contra o falso sétimo. Houston Rockets contra os Golden State Warriors, onde os Rockets começou muito bem, aliás, com o público a vibrar isso, e que belo arranque, ainda por cima logo o Sengun ali a fazer um afundanço na cara do Draymond Green, e depois também o Fred VanVleet ali a meter ali um triplo, que foi esse e mais no quarto período, depois o resto foi tijoladas, basicamente. Mas pronto, a questão é que os Rockets portaram-se muito bem no início do encontro, e também acho que de certo modo surpreender um bocadinho os Warriors, no sentido, lá está, do aspecto defensivo, um lado físico, na luta das tabelas e isso. Só que depois, lá está, um pouco como acontece com os meus land médios, os Rockets é a mesma coisa, porque é verdade que o Sengun, de certo modo, teve em bom plano o jogo todo, foi regular, num certo sentido, mas depois falta o resto. Lá está, como eu disse há pouco, o Fred VanVleet fez 2 em 13 ou qualquer coisa assim, em triplos, e em lançamento geral também teve uma desgraça. O Jalen Green, que teve ali momentos que estava a ser a jogar a base, e não é base. O Jalen Green não é base, e também não teve assim um jogo muito, muito bom. Depois o Amen Thompson, que nós já sabemos as dificuldades do Amen Thompson a nível ofensivo, é grande jogador defensivo,
que esteve bem nesse lado, de modo geral, no jogo esteve bem nesse lado do campo, mas lado ofensivo até foi crescendo, porque até na recuperação dos Rockets também teve ali um bom papel, mas lá está. De modo geral, os Rockets, como eu disse, recuperaram depois. No primeiro período, acho que até os Rockets estavam a ganhar, acho, no primeiro período. Já não tenho bem a certeza. E depois os Warriors foram, lá está, superiorizaram-se e até acabaram, lá está, por ter uma vantagem algo confortável, mas depois os Rockets tiveram ali uma comeback algo interessante, mas o problema é que quando tens um outro lado, um Stephen Curry a marcar triplos, coisa, e depois não só, Jimmy Butler a contribuir, e outros jogadores, de modo geral, que os Warriors, todos os jogadores já deram um bom contributo à equipa, Moses Moody, Podziemski, mesmo jogadores, lá está o brasileiro, o Gui Santos, que entrou pouco, jogou pouco tempo, mas mesmo assim, quando esteve em campo, impactou, marcou um triplo, foi à linha de lance livre, e Cominga, já agora, zero, no banquinho, não é? Perdeu completamente espaço para o Gui Santos, exato, para o Gui Santos. Mas Gonçalo, passando para ti, foi um jogo bastante para a malta adepta até daquele basquetebol dos anos 2000, mais físico, mais intenso e não sei o quê, até foi bom para essa malta, não é? Que até, aliás, o Curry no início, acho que ele só marcou um triplo no segundo período e não foi no início, foi tipo a meio ou a acabar, porque até o Curry chegou no início do jogo, foi mais ali atacar o cesto, mas como eu estava a querer dizer, foi um jogo até bastante porreiro, vamos dizer assim, para essa malta que gosta de, lá está, desse basquetebol dos anos 2000, como eu estava a dizer, não é? Eu ia pegar exatamente por aí. Para aquelas pessoas que já não veem NBA há algum tempo e têm muito aquela relutância em ver um jogo da NBA porque só se marca triplos, não se defende, o jogo já não é físico, eu sugeria mostrarem este jogo, porque se há coisa que este jogo foi e se há coisa que esta equipa dos Rockets são, é uma equipa extremamente física, uma equipa que extremamente física e também mérito para os árbitros por terem permitido que a fisicalidade se tivesse apresentado nesta partida na dose certa. Não foi um excessivamente físico para não ver ali Judas à porrada, como se costuma dizer, mas pelo menos na perspectiva de ser um jogo mais físico QB, pareceu-me que foi a dose perfeita nesta partida. Foi um excelente jogo. Quem diria que ao intervalo tivéssemos 40 e cada equipa com 40 pontos, isto parece surreal na NBA dos dias que correm. Mas por parte de Houston e por parte dos Warriors, como já disse, foi muita defesa. Duas equipas são muito, muito boas do ponto de vista defensivo, ambas à sua maneira, porque os Rockets são um bocadinho mais. São muito bons na defesa porque eles adoram provocar o caos no ataque do adversário, e os Warriors porque são muito inteligentes na forma como defendem certos jogadores e na forma como conseguem defender certas jogadas. O Shingun acabou apenas com uma assistência. Isto não é nada normal. Um jogador como o Shingun, muito mérito para a defesa dos Warriors, e não é só para Draymond Green, porque a dada altura tínhamos o Curry a defender o Shingun, ou o Draymond, ou o Jimmy Butler, ou tínhamos aqui vários jogadores sempre aqui um bocadinho com a tarefa, digamos assim, de incomodar ao máximo o Shingun. Teve um mental para mim da noite, foi afundar na cara do Draymond Green, isso é algo que eu particularmente gosto bastante. Nada contra o Draymond, mas é sempre giro ver um poster em playoffs. Mas como disseste, muita pressão na bola por parte das duas equipas e impedir ao máximo que o raio de ação do portador da bola de cada equipa pudesse ter impacto em cada jogada. Eu só tinha elogios a fazer às duas equipas, porque esta é se calhar a série, excepto quando outra que ainda vamos falar, que parece-me que é daquelas séries que eu vou ver e rever e rever e rever as vezes que forem necessárias, porque jogou-se tão bem, apesar da defesa ser bastante chata para os dois lados. Mas foi um excelente jogo, uma excelente exibição, como tu disseste, do Steph Curry. O Jimmy Butler também esteve muito bem. O Draymond Green defensivamente também fez um excelente papel. Isto também esteve muito, muito bem nas suas tarefas defensivas.
E para o lado dos Rockets, o que mais dizer sobre Amen Thompson, sobre o Sengun, que são particularmente o Amen Thompson, que está cada vez mais um excelente jogador e demonstrou também nesta partida, não só defensivamente, mas também no ataque. Foi um excelente jogo, mas é tal coisa. O ataque também é importante e obviamente para a equipa do Golden State ajuda um bocadinho ter um Steph Curry do teu lado, um Jimmy Butler, e enquanto que a equipa de Houston estava aqui por faltar aqui um bocadinho algumas armas no ponto de vista do ponto de vista do ataque, mas é o que é. Vamos ter ainda mais 6 jogos, porque eu acho que isto vai à negra, e depois logo se vê, pelo menos espero que isto vá à negra, porque quero a emoção. Isto não vai haver vassoura nem de 4 jogos, nem de 5. Isso é de certeza. Tenho quase certeza absoluta. Passando para o próximo, vamos para os teus Lakers. Os teus Lakers que perderam contra os Timberwolves. É verdade que o início do jogo, ok, tivemos ali o Lucas Show, vamos dizer assim. Só que os Wolves ali, o Chris Finch veio com a lição bem estudada. Muito bem estudada, a meu ver. E vimos ali também certos ajustes defensivos. E depois também do outro lado dos Lakers não tivemos o LeBron a aparecer, porque também estava ali o Randall um bocado colado a ele, e também acho que o LeBron não foi tão agressivo no sentido de resguardar-se um bocado, e o Austin Reeves que apareceu já algo tarde demais, apareceu naquele comeback, embora não houve comeback, houve ali uma certa recuperação dos Lakers, em que o Austin Reeves apareceu, mas voltando aqui aos Wolves, que eu tinha aqui destacar, e olha, continuando a saga dos heróis improváveis, o Jaden McDaniels, que fez, se calhar, o melhor jogo de playoffs a nível de modo geral. Uns belos jogo de playoffs, a marcar os seus triplos, muito interventivo no ataque, que antes até, como tu, Gonçalo, tu vias os jogos de época regular, muitas vezes o papel dele no ataque era ali no cantinho só para lançar triplo, aqui não. Teve ali muito interventivo, a aparecer nos cortes, a atacar o cesto, e ia ser bastante eficaz. Ele teve uma porcentagem de eficácia, não sei ao certo, mas deve ter sido na casa dos 70-80%, qualquer coisa assim. Anthony Edwards também a jogar muito bem, a distribuir bem o jogo, não foi só dar-me cá a bola para lançar triplos, não, a distribuir bem o jogo em si. O Randall a fazer coisas já Randall, prontos, boas e más, vamos dizer assim, e o Naz Reid, que pá, estava on fire também. Ali, aliás, ele meteu ali um triplo, meu Deus, embora o Luka também marcou um triplo, pronto, é o Luka Doncic. Nós começamos assim, pronto, vamos o vídeo, ou a malta mais nas redes sociais, que eu gostei quando o Luka faz aquele triplo, o pessoal nas redes sociais, é o Luka, não é? Mas também o triplo do Dante DiVincenzo não ficou nada atrás, sinceramente. Aliás, o único triplo do jogo do Dante DiVincenzo. Mas, Gonçalo, passando para ti, há uma questão que eu acredito que os Lakers vão corrigir, que é a questão da defesa de perímetro, que realmente neste jogo não esteve assim muito bem, muito graças, volto a repetir, à questão do Chris Finch, movimentação de bola muito eficaz, isso que fazia com que lá está a bola surgisse para um jogador que tivesse wide open. Aliás, basicamente todos pela NBA dizem que todos os lançamentos dos Timberwolves de triplo foram open, embora há um que eu não meto nessa categoria, que foi que o Luka Doncic já estava ali, já quase a fazer pressão no Anthony Edwards, não foi bem open, mas acho que há ali coisas que vão ser ajustadas, não é? Mas vai ser uma série também bastante interessante de acompanhar, para ver se lá está este tal jogo de xadrez, que neste primeiro jogo de xadrez o Chris Finch ganhou. Isso foi evidente, não é? Foi a tal questão, fiquei um bocadinho desagradado com a equipa dos Lakers, porque pareceu-me no primeiro período houve ali pelo menos aquela vontade, houve aquela intensidade de playoffs, como se costuma dizer. Não sim. na dose que eu desejava, mas na dose suficiente para pelo menos me deixar satisfeito naquela partida, naquele primeiro período da partida. Mas pareceu-me que foi muito o principal. O ataque pareceu-me completamente estagnado. O geral pareceu-me que faltou claramente intensidade na equipa dos Lakers, não só a atacar, mas também a defender. Eu vou dizer que o ataque estava completamente estagnado, em que a bola parecia que queimava, e quando tinham a bola não sabia o que haviam de fazer com ela. Houve ali inúmeras situações que me deixaram um bocadinho preocupado, mas novamente estamos a falar aqui do primeiro jogo, é o que é, vamos ter ainda muitos mais, seguramente, mas pareceu particularmente essa questão do ataque muito estagnado, como tu disseste bem. Acho que houve uma grande falta de atenção por parte da equipa dos Lakers
em ajudar excessivamente o defesa mais próximo, neste caso, quem fosse o portador da bola. Os Lakers parecia que estavam mais preocupados em defender o portador da bola e não estar tão interessados no jogador que tinham para defender. Isso muitas vezes permitia que, como tu disseste, o Jalen McDaniels, o Naz Reid, o Ndonte conseguissem ter mais que espaço suficiente para conseguir lançar, um Randall também. Houve ali, de facto, demasiadas ajudas off da bola, fora da bola, para tentar garantir que a bola não ia para lá, mas acabavam sempre a abrir ali muitos espaços. E a equipa dos Wolves, de forma muito paciente, conseguiu ali dar a volta e conseguiu encontrar sempre o homem aberto para lançar. Também os defensivamente, também a forma como faziam também os close-outs também pareceu muito, muito má. E depois, como disse, foi todos os ajustes que fizeram durante o jogo. Não houve ali intensidade, não havia ali fisicalidade, não havia ali qualquer esforço, não houve mesmo, e pareceu-me claramente que foi não tanto uma questão do treinador ter feito mal as coisas, mas por ser mais a equipa simplesmente não estava ligado, não estava lá, e obviamente quando assim abres todo o espaço mais que suficiente para que o teu adversário consiga tomar partido disso e consiga vencer a partida. E obviamente, como foi dito, muito mérito para os Wolves, também jogaram muito bem, defenderam muito bem. Obviamente o Anthony Edwards também esteve a um excelente nível, sentou o Rui Hashimura, o Dante também esteve muitíssimo bem, o Naz Reid para mim é dos melhores big men a partir do banco, não dizia a titular na NBA, dizia mais a partir do banco na NBA. Ele faz um bocadinho tudo e é impressionante tudo aquilo que ele consegue fazer e bem. E novamente, vitória justa para os Wolves. Os Lakers têm aqui algumas lições para tirar e vamos ver como é que desenrola o resto desta série. Eu tenho os Lakers a vencer em 6, já tinha visto muita gente a levar isto à negra, vamos ver. Mas o importante é que no final os Lakers se passem para a próxima ronda, que isso é que é o mais importante. Exato. Eu acho que vai à negra. Lá está. Já sabes da minha pica. Acho que vai à negra até jogo 7. Tal como os teus vizinhos. Diz isto. Para bem do meu coração, espero bem que não. Para bem do meu coração, espero bem que não. Tal como os vizinhos Clippers, que também acho que também vai a jogo 7 e perderam também, tal como os Lakers, contra os Denver Nuggets, embora este jogo foi bem mais emocionante, porque até houve overtime, prolongamento, não é? E atenção, os Clippers acho que quiseram dar uma de Lakers, que tinha um jogo, não vou dizer o jogo na mão, mas já teve muito tempo do jogo com a vantagem e perderam contra os Denver Nuggets no prolongamento, em que o Russell Westbrook também quis ser protagonista, para o bom e para o pior, para o bom e para o lado mau, não é? Aliás, aquele triplo, acho que quando a bola chegou para o Westbrook, é verdade que estava mesmo wide open, não tinha ninguém à frente, o pessoal do Denver Nuggets, tipo, acho que fez assim, tipo, não, mas ele lá marcou. Mas pronto, falando do jogo mais concretamente, tivemos então os Clippers que acho que fizeram uma boa primeira metade do jogo, até o intervalo tiveram muito bem, embora a vantagem não era muito grande, mas acho que estavam ali confortáveis a jogar, isso tranquilos, Harden, Kawhi. É verdade que o Norman Powell já estava a mostrar que não estava a ter uma boa noite e acabou por lá estar acontecer, lá está, o resto da partida não foi exceção. O Zubac a jogar bem, só que depois, lá está, acho que ali o Harden no intervalo, pós o intervalo, lá está na segunda metade, já não teve assim tão bem, sinceramente, e o Norman Powell lá está, não apareceu. Bogdanovic, que também não contribuiu, basicamente, que não é normal, e depois tivemos nos Denver Nuggets, lá está, pegando os antigos confrontos que tinham contra a equipa da LA, contra os Lakers, a crescer, o Nikola Jokic a ser o Nikola Jokic, e também tivemos os tais jogadores secundários a aparecer, menos o Michael Porter Jr. Mas o Aaron Gordon, o Jamal Murray, algo ineficaz, mas lá ia contribuindo, e isso acho que até foi um fator muito importante, não é, Gonçalo, para esta vitória dos Denver Nuggets. Realmente se ajuda a aparecer à beira do Jokic, os Denver Nuggets são capazes de ganhar jogos, não é? Agora, se tiverem todos, por exemplo, um pouco ao nível do Michael Porter Jr., que teve um jogo algo para esquecer, e aliás, nem esteve para fechar os jogos, porque realmente, pronto, chegou ao fim. E eu percebo o treinador, a decisão, porque se o Westbrook é o que é, mas o Westbrook ao menos dá empenho,
e mostra ali o querer de realmente querer ganhar e jogar isso. Já o Macau Porto Júnior foi um jogo lado contrário, mas pronto, Gonçalo, passando para ti, para a tua opinião também rápida nisto, para fechar o episódio. Também concordas comigo, que deu tanta sensação de se calhar os Clippers tinham um jogo, não vou dizer o jogo na mão, mas tinham um jogo que tinham aqui uma bela oportunidade para sacar aqui um jogo em Denver, não era? Eu pego mais pela primeira. Eu acho que os Clippers tinham o jogo na mão. Eu sou adepto dos Lakers, não tenho problema nenhum em dizer isto. Eu acho que os Clippers, se quiserem, porque acho que isto também é muito importante, isto que eu digo e já explico porquê. Os Clippers, se quiserem, são a segunda equipa mais forte da Conferência Oeste e são a equipa, se calhar, que tem mais argumentos para poder bater uns Clippers e poder ir a uma final. Falta é a questão principal, é quererem. Mas vimos uma primeira parte muito boa por parte dos Clippers, em que os Clippers colocaram os Nuggets no bolso por completo. O Denver não tinha qualquer resposta para a defesa dos Clippers, que é muito, muito boa. Por questão particularmente ali na questão durante o jogo, parece-me que havia algo, não digo algum condicionamento por parte dos árbitros, mas havia algumas decisões um bocadinho estranhas que provocaram os problemas de faltas do Harden. Já não vimos um Harden tão agressivo Exato. no ataque. E muito devido a isso, a essa questão de ele estar com problemas de falta e não querer também agravar ainda mais essa situação. Mas pareceu particularmente que os Nuggets simplesmente retornaram-se um bocadinho mais agressivos frente aos Clippers do ponto de vista defensivo, e os Clippers parece que se ficaram um bocadinho mais acanhados, um bocadinho mais a receio, um bocadinho mais a medo quando tinham a bola na mão e quando queriam atacar a equipa de Denver. E isso parece-me que foi um bocadinho o importante, e parece-me que é um bocadinho, não digo um fator mental ou psicológico ou o que seja, mas acho que esta equipa dos Clippers tem mais do que argumentos para poder vencer esta série, tem mais que argumentos para conseguir bater esta equipa dos Nuggets, e acho que teve muitos argumentos para poder bater esta equipa dos Nuggets, e única e simplesmente porque houve um aumento, digamos assim, do nível de agressividade por parte da equipa dos Nuggets na defesa, que provocou o descalabro, digamos assim, entre aspas, da equipa dos Clippers, que até à altura estavam a fazer um bom jogo. Estavam a jogar bem, estavam muito, muito bem. Estava a gostar bastante do que estava a ver da equipa dos Clippers. Foi um jogo bastante bom, gostei bastante. E novamente, depois estou ali a segunda parte. Novamente, basta ver um bocadinho mais de agressividade por parte da equipa adversária dos Clippers. Parece-me que os Clippers ficam um bocadinho mais acanhados. E isso viu-se muito na segunda parte, particularmente naquele quarto período, quando vimos jogadores como o Christian Brown, como o Russell Westbrook, que não são lançadores de 3 pontos. Um Aaron Gordon, que estava de mão quente, que não é um lançador de 3 pontos, a conseguir ali triplos muito importantes para a equipa de Denver. E isso, novamente, cresce a confiança, estão a jogar em casa, perante o seu público. Obviamente que o ambiente vai sempre ser ainda mais fervoroso, digamos assim. Não é desmerecer a vitória de Denver, longe disso, mas pareceu-me claramente que isto foi mais um jogo que os Clippers perderam no propriamente os Denver terem ganho, porque os Clippers tinham, durante boa parte da partida, tinham o jogo na mão, tinham apresentado mais do que argumentos para poder bater esta equipa, e simplesmente não aconteceu porque não mostraram essa vontade durante 48 minutos, e vitória justa para Denver. E vamos ver agora o que é que nos vai trazer os próximos jogos. Sim, eu concordo contigo. A parte do James Harden ter-se, não vou dizer desligado, mas não tão empenhado, foi com a questão das faltas, que realmente estava ali algo limitado e notava-se algum receio. Tal como o Kawhi, que também, embora o Kawhi, por motivos que nós já sabemos, nível físicos, não é? Diz, Gonçalo, ias dizer alguma coisa? Não, eu também sobre o Kawhi, eu também esperava muito mais por parte do Kawhi neste jogo. Não fiquei muito satisfeito com a exibição dele. Ele até teve ali bons momentos, mas depois já houve ali umas fases ali algo receoso, pá, que eu até entendo. Coisas passadas, que, por exemplo, eu lembro de uma série contra os Suns que ele começou bem aquele jogo espetacular e depois no jogo 2 lesionou-se. Aliás, já estava a jogar lesionado e agravou a lesão. Mas, bem, está aqui então aquele resumo, digamos assim, do primeiro jogo aqui de cada série dos playoffs. Regressamos para a semana, lá está, onde vão haver mais jogos e vamos ter aqui mais para comentar sobre estas rondas dos playoffs. Grande abraço e fiquem bem. Até para a semana.